Queridos, o tema na rota do discipulado. Eu tinha explicado para os irmãos, havia explicado há 3 domingos atrás, que são 5 princípios que nós estamos trabalhando, e esses princípios não são ideias nossas, mas são tiradas de um pequeno livro chamado 5 Votos para Obter o Poder Espiritual. O autor é o A.W. Tozer, um autor americano, já falecido, E ele desenvolveu esse tema, esses 5 princípios, esses 5 votos para obter o poder espiritual, sendo que as ideias, os 5 princípios são ideias do A.W. Tozer, mas o desenvolvimento é nosso mesmo. Sendo então, hoje nós vamos trabalhar o terceiro tema, que é nunca se defenda. Irmãos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, você pode abrir sua Bíblia. Então nós vamos verificar. Mateus capítulo 5, versículo 10, se você quiser também verificar aqui na versão que nós temos, a versão internacional, a NVI, que é uma linguagem de acesso a todos. A Escritura nos diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 10, eu convido você também, pelo YouTube, a verificar também esse capítulo de Mateus capítulo 5, versículo 10, que é um dos últimos versículos da bem-aventurança, e você pode verificar aí. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? É só esse versículo apenas. Mas o nosso título é Nunca se defenda. Nunca se defenda. É óbvio que nós estamos dizendo aqui de uma pessoa que é mole. É diferente. A Bíblia não está dizendo de pessoas que deixam tudo para lá. A Bíblia não lida com esse pensamento, com essa maneira de pensar. Mas um dos últimos versículos da bem-aventurança aqui, dos primeiros versículos das bem-aventuranças, Jesus está dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pois ninguém conseguia entender esse ensinamento na época de Jesus. Poucas pessoas conseguiram entender. E muitos de nós, crentes em Jesus, não conseguimos entender esse sermão de Jesus ainda, até hoje. Difícil compreensão. Muita gente fala assim: aonde que eu vou deixar alguém me dar um tapa na cara e eu virar a outra face e mandar ele bater outra vez? Seria isso o ensinamento do Sermão do Monte. Está na contravenção, está contra a nossa carne, as nossas reações. Porque você diria: se alguém me der um tapa na cara, vai morrer. Vai morrer. Muitos dos homens vão dizer isso: se alguém me bater, vai levar. Nessa semana eu ouvi um dirigente de um clube dizendo: olha, nós fomos muito maltratados quando nós fomos jogar lá, agora eles vão receber também o mesmo tratamento. Muitas vezes nós pensamos assim, dessa forma. Mas Jesus propôs no Sermão do Monte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E o nosso tema é nunca se defenda. Então, será que está coerente esse ensinamento de Jesus? Será que a Bíblia está coerente de ensinar desta forma? Seja manso, Lázaro, seja manso. Seja manso, João, seja manso, Valcir, seja manso, Tiago, seja manso. Você é bem-aventurado sendo manso. Você é bem-aventurado fazendo justiça, tendo sede de justiça.
Esse é o ensinamento das bem-aventuranças. Mas esse ensinamento, se você olhar para a primeira fase desse sermão, desses 3 domingos, o primeiro é: trate seriamente o pecado. Se habita o pecado no seu coração, se você não é um novo homem, uma nova criatura, você não consegue entender o sermão do monte. Nós não conseguimos entender esse sermão do monte se nós tivermos uma fonte e um óculos pela carne. Se você for velho homem, você não enxergará este ensinamento e nem entenderá o que Jesus está dizendo nesse sermão do monte. Porque Jesus está dizendo: nunca se defenda, nunca se defenda, porque vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados, vocês serão presos por causa do meu nome. No nome de quem? De Jesus Cristo. E você seria capaz de ser preso por Jesus? Se o Brasil se tornar um país que persegue cristão, você honrará? Você será um cristão? Continuará sendo um cristão? Se o Brasil fechar todas as portas das igrejas e perseguirem cristãos, botarem fogo nas igrejas, matarem os pastores, prenderem os cristãos, você continuará a ser cristão? Jesus está advertindo os seus discípulos: felizes, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Mas como assim perseguidos? Nós seremos perseguidos, e nós somos perseguidos em todo momento. Eu conheço a história de um rapaz que entrou numa empresa de bens, vendia ouro, pedras, diamantes. Esse rapaz, com 3 meses, ele se destacou nas vendas, que durante 10 anos nenhum vendedor conseguiu bater as vendas desse rapaz. Em 3 meses ele conseguiu faturar horrores para o seu patrão. Mas quando chegou no 4º mês, o seu patrão descobriu que ele era cristão, e então começou a perseguir esse rapaz, até que ele pediu conta. Ele preferiu pedir conta e ir para outra empresa, porque ali naquela empresa não podia ser cristão, só se perseguia, só se jogava piada. Então, se você tiver outros métodos de fazer, faça, né? Defenda a sua fé. Mas ele preferiu defender sua fé e ficar desempregado, ir para outra empresa, outro caminho, porque ali se fazia piadas de crentes. E muitas vezes nós também fazemos piada e até rimos, né? Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus está dizendo aos discípulos, e também aqueles que iriam ser discípulos de Jesus: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O crente é perseguido porque o Martin Lloyd Jones, ele vai dizer: o crente é perseguido porque se comporta de certa maneira diferente. O crente é perseguido porque se comporta de maneira diferente. Ele vai dizer isso lá nos estudos do Sermão do Monte, página 171. Quando o crente mostra ser um pacificador, meus queridos irmãos e amigos, esse é o resultado que nós colhemos, ou que ele colhe. Qual é o resultado? Perseguição. Se você tiver uma postura correta de cristão, você é perseguido. Talvez você não é perseguido com um agulhão, com faca no seu bucho, mas você é perseguido com piadas, palavras. Ah, que isso, cara? Não faz isso não. Ah, não. Eu conheci a história de uma pessoa que estava fazendo um imposto de renda e estava colocando as coisas corretas lá no imposto de renda. Aí o outro disse assim: não rapaz, você tem que fazer assim para você ganhar do governo. Aí o irmão falou assim: não, o imposto de renda
é esse aqui que eu vou fazer, eu não posso mentir. É a postura, é a perseguição. Quando você está correto e age de maneira correta, você é perseguido porque você é verdadeiro. Porque a verdade, muitas das vezes, incomoda muitas pessoas que há no inferno, que pertencem a esse mundo, não o mundo, o reino de Deus. E o mundo, o reino de Deus, é diferente deste mundo que nós vivemos. João vai dizer da diferença que há entre esse mundo, o cosmos, onde nós estamos habitando, e o mundo de Deus, o reino de Deus. E Jesus disse no Sermão do Monte: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, credes no Evangelho, credes na minha palavra, credes no Senhor. Esse é o ensinamento constante dos discípulos, dos apóstolos, dos primeiros apóstolos e de Jesus Cristo. Então o texto diz lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, nos Evangelhos, que é chegado o reino dos céus. E Jesus Cristo andava em todas as vilas, em todos os lugares, nas ruas, pregando e dizendo: é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é a justiça. Não há melhor justiça e melhor justiça e maior justiça que o reino dos céus. Na igreja não pode haver injustiça. Havendo justiça, há pecado. Havendo justiça, não é o reino de Deus. O reino de Deus é simplesmente justo, verdadeiro. Ele é como uma rocha, ele é como um carvalho de justiça, que vem, mas com a justiça verdadeira. Ela é reta, ela é plena. João Batista disse que Jesus Cristo viria para planar os montes. Onde estava João Batista? No monte. Nos montes. João Batista morava no deserto. Ele alimentava de mel silvestre, de gafanhotos. Então ele morava no deserto da Judéia, onde os montes eram enormes. E Jesus Cristo, então, no ensinamento, na apologia e no ensinamento de João Batista, ele dizia: está vendo esses montes que são altos, esses picos? Jesus Cristo vem para planar todos esses montes. O que João Batista está dizendo? Que Jesus Cristo viria para trazer a justiça, tirar a injustiça dos povos, tirar o sofrimento dos povos. O que nós então podemos receber quando somos sinceros e verdadeiros? Perseguição. Não há nada, perseguição. Não espere muito elogios, não espere muitos adornos. Em João capítulo 15, versículo 18 a 20, olha o que João escreve na sua carta, no seu livro, no seu evangelho: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Está falando de Jesus Cristo. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Por isso que nós somos perseguidos. Todavia vocês não são do mundo. Jesus Cristo está dizendo: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. O mundo te odeia. O mundo nos odeia, porque nós pensamos assim, e devemos pensar assim, devemos ter a nossa postura assim, defendendo a Escritura, a palavra de Deus e a verdade, independente de onde você esteja, no lugar em que você esteja. Lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Será que nós somos melhores que Jesus Cristo? Não somos. É o que o texto está dizendo. Nós não somos melhores que Jesus Cristo. Se Jesus Cristo foi perseguido, injuriado, por que nós, os discípulos, não haveríamos de ser? É isso que a Bíblia está nos ensinando. É isso que a Escritura nos ensina. Ela não foge disso. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então esses são os ensinamentos de João e da Escritura. Ser justo e praticar a justiça significa assemelhar-se com o Senhor, irmãos. Resumindo, se você é justo, se você é verdadeiro,
você vai assemelhar com Jesus Cristo. Ser justo é isso, é estar sendo igual a Jesus, semelhante a Jesus. E como ser semelhante a Jesus? Sendo justo, sendo reto, tendo um coração puro, assemelhando-se a Jesus, andando, caminhando com as pessoas e dizendo a pura verdade. Tem pessoas que praticam a mentira o tempo todo, ficam pensando em mentir o tempo todo. Isso é triste, né? Ser justo, praticar a justiça. Jesus está dizendo: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês serão perseguidos. Irmãos, sabem que quando nós não entendemos essa prática, esse ensinamento na Escritura, nós sofremos. E muitas vezes nós dizemos: mas por que eu estou sendo perseguido? Por que Paulo foi perseguido? Por que muitos foram perseguidos? Por que exceto João, todos os apóstolos foram mortos de forma trágica? Porque o sistema, o império, não aceitava as verdades que os apóstolos ensinavam. Os governos, os ditadores, não aceitavam as verdades. E João ainda ficou ilhado na ilha de Patmos, com seus 90 e tantos anos. Ainda produzira o livro do Apocalipse na sua velhice, ali na ilha de Patmos, uma ilha que oferecia riscos, animais peçonhentos, cobras, serpentes, escorpiões, todos os tipos de perigo naquela ilha. Ele era um homem preso naquela ilha, mas os outros todos foram decapitados, mortos, todos os apóstolos. Jesus disse isso antes: vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por causa do meu nome. Quando nós não compreendemos isso, os ensinamentos da Escritura, nós sofremos muito mais. Por isso que existem muitos escritores melancólicos que só escrevem sofrimento, porque ele não entende este ensinamento da Escritura, e muitos crentes não entendem. Muitos crentes desejam aquelas mensagens maravilhosas, bonitas, chocantes, amaciantes, cheirosas, cheirando perfumes importados, elogiadas, mas não gostam das mensagens tipo: quem quiser carregar a sua cruz, siga-me. Não gostam da mensagem do pecado, não gostam da mensagem da cruz de Cristo. Não preferem, não querem mensagens tipo do seu afago, para amaciar o seu ego, para dizer: olha, você é perfeito, você é uma rainha, você é uma princesa, ou você é um príncipe de Jesus, então você não merece esses sofrimentos. Com isso também eu quero alertar os irmãos, eu quero dizer que não há teologia de sofrimento. Não há teologia de sofrimento. Não há nenhuma vantagem também em sofrer, e sofrendo você vai ser salvo. Não é isso que a Escritura está explicando. Não é isso que estão nos ensinamentos das Escrituras. O sofrimento é eminente de sermos seres humanos, de sermos pecadores e de sermos limitados. Quando nós não compreendemos isso, então nós ficamos às vezes questionando. Muitas vezes nós observamos Paulo dizendo isso a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 11 até o 12, são 2 versículos. O apóstolo Paulo escrevendo lá em Timóteo, segundo livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 e 12, Paulo escreve e ele está dizendo isso aos ouvidos de Timóteo. Timóteo era um pastor, um novo pastor, um pastor jovem, mas tutelado. Ele estava sendo ajudado por Paulo. E Paulo vai dizer: as perseguições e o sofrimento que enfrentei
coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É a Bíblia, irmãos, é a Escritura que está afirmando. Todos que desejam viver uma vida piedosa, uma vida ao lado de Jesus, serão perseguidos. E Paulo está dizendo: olha, eu fui perseguido em Antioquia, em Icônia, nas minhas viagens missionárias. Quantas vezes eu fui perseguido, dado quase morto. O apóstolo Paulo, por uma forma milagrosa, Jesus Cristo interviu e fez o apóstolo Paulo reviver e continuou o seu ministério. Mas de fato, todos nós, se desejamos piedosamente viver, seremos perseguidos. Pode observar. Exemplos da Bíblia: Abel foi perseguido pelo seu irmão Caim. Será por quê que Abel foi perseguido por Caim? Porque Caim caiu na inveja do irmão. A maneira que o irmão cultuava ao Senhor, a maneira que o irmão tratava a sua fé. Por isso ele foi morto pelo irmão. Moisés foi severamente perseguido. Moisés foi perseguido pelos seus próprios parentes. Moisés foi perseguido pelo Egito inteiro, o exército inteiro do faraó atrás de Moisés. E Moisés estava ali sendo perseguido, mas resistente. Porque quem disse para Moisés ir? Quem é que deu a determinação para Moisés ir ao faraó? Quem é que foi? Foi Deus. Moisés perguntou: em nome de quem eu vou? Diga que é em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, quem te garante, quem vai te garantir na perseguição é o Senhor Jesus. Quem é que vai te garantir de todas as coisas, de todas as palavras? Vem do alto. Não confie em você mesmo. Davi não confiava nos seus cavalos e nem no seu exército. Falando em Davi, Davi foi perseguido por Saul. Por que Saul perseguia Davi? Você já leu essa história de Davi e Saul? Já leu? Pega lá em 1 Samuel, 2 Samuel, começa a ler essas histórias. Aí você pergunta, entra com uma pergunta quando você lê essa história de Davi e Saul. Faz a seguinte pergunta: por que Saul estava perseguindo Davi? Davi não fez nada para ser perseguido por Saul, mas Saul resolveu perseguir Davi. Elias, o profeta Elias, precisou se esconder em uma caverna. Quem o perseguia? Os chefes do estado. Os chefes, os mandatários maiores do estado estavam perseguindo Elias e Jeremias. E Daniel, que foi jogado à cova dos leões, por quem? Pelos governantes, pelos poderosos. Por quê? Apenas estava sendo justo, verdadeiro, ensinava a verdadeira palavra e não se curvou diante dos poderes deste lugar e nem dos poderes das trevas. E João Batista foi perseguido por dizer a verdade, por falar o evangelho verdadeiro. Sua cabeça foi oferecida em um prato. Perseguidos por quê? Eram pessoas difíceis de se lidar? Será? A Bíblia não fala que eles eram pessoas difíceis de se lidar. Eram pessoas nervosas, raivosas, pessoas que retrucavam o tempo todo. Não, a Bíblia não está dizendo dessas pessoas.
Essas pessoas não pertencem ao reino dos céus. O homem iracundo, raivoso, não pertence ao reino dos céus. A Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, estes verão a Deus. O reino de Deus não tem lugar para violência, não tem lugar para assassinos. O reino de Deus não tem lugar para pessoas que fazem justiça com as próprias mãos. Perseguidos porque eram pessoas difíceis de se lidar? Eram perseguidos porque eram justos e nada mais. Eram justos, homens de Deus e nada mais. Agora, por último, quero caminhar com você e com a igreja, dizendo o seguinte: agora nós vamos para o maior exemplo, o exemplo maior, o supremo exemplo. E a Bíblia diz que ele era um homem gentil, no entanto, poderoso, no entanto, libertador, no entanto, amoroso, no entanto, ele sabia da sua missão, da sua verdadeira missão. Ele era um homem incapaz de levantar a voz. Ele não usava megafones, ele não usava a mídia ao seu favor, ele não usava a violência a seu favor, ele não usava enxada, ele não usava armas para convencer as pessoas. Este maior exemplo, nós sabemos que está escrito lá em Isaías capítulo 42, o profeta Isaías capítulo 42, os versículos de 2 a 3. O profeta Isaías 42, de 2 a 3, Isaías está dizendo: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Quem é esse? Jesus Cristo. Ele não é capaz de levantar a sua voz nas ruas, ele não é sindicalista, ele não é um falso religioso, ele não é mais um religioso, ele não está defendendo as suas ideias, ele está representando o reino de Deus, ele é o Filho de Deus vivo. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele não erguerá sua voz, não quebrará o caniço, ele não é capaz de quebrar nem apenas uma vara de pescar. É isso que o texto está dizendo: não apagará o pavio fumegante. O pavio fumegante, você já morou na roça? Você sabe o que é lamparina? Sabe quando a gasolina está acabando lá embaixo, a querosene que nós queimamos, que o pavio fica fumegante, fica quase apagando, quase morrendo, e aí você tem que botar nova querosene, o pavio aumentar. Jesus Cristo tinha paz no seu coração, dentro da sua missão. Ele não era capaz de apagar o pavio que estava quase, pelo contrário, Jesus Cristo, ele é a luz, ele daria mais luz para esclarecermos dos nossos pecados, abrir nossas mentes para nos salvarmos. Essa é a missão de Jesus. Jesus então seria incapaz de levantar a voz, de erguer o seu peito e dizer: vem, de erguer o seu peito e dizer: venha, venha aqui com meus apóstolos, vocês vão ver aqui, vou quebrar vocês. Jesus jamais diria isso, jamais disse isso, porque ele veio em paz, como um cordeiro, incapaz de quebrar qualquer osso, de imaginar a maldade. De forma alguma, não gritará nem chamará. Sua missão seria restaurar e não alienar, como muitas pessoas acham. A verdadeira religião está em Jesus Cristo. Whitefield, um grande pregador na Inglaterra,
no século XVIII, 17 para o século XVIII, ele dizia um dos seus sermões famoso, e ele perguntava: no céu tem presbiteriano? Não, não tem. No céu tem batista? Não tem, também. Tem arminiano? Também não tem. Tem calvinista? Também não tem. No céu só tem cristão, crente em Jesus Cristo. As denominações são importantes, com as diferenças, e devem ser respeitadas, mas lá no céu não haverá rótulo de igreja. Sabiam disso? Lá ninguém vai ver: aqui é a igreja batista, que bom, estou me sentindo tão bem. Não, lá no céu só haverá um povo, uma nação, e falará a mesma língua, e estará rendendo graças ao Senhor, Criador do universo. Nunca apareceu um homem mais gentil e bondoso, porém veja o que aconteceu a ele e como o mundo o recebeu. São falas do Dr. Martin, na página Martin Lloyd Jones, página 179, estudo do Sermão do Monte. Ele está dizendo: olha, Jesus foi tão gentil, nunca apareceu uma pessoa tão gentil como Jesus. No entanto, olha o que fizeram com ele. O que fizeram com Jesus? Crucificaram Jesus, bateram em Jesus, mataram Jesus, colocaram ele numa cruz, pendurado no madeiro, sendo morto como assassino, como pessoas repugnantes da sociedade. Olha o que fizeram com Jesus. É isso que o Martin Lloyd Jones está chamando a atenção. Imagine então, se nós não passaremos por isso, se passaremos por isso, será uma honra, será uma alegria. Mas o que você está dizendo é uma alegria sofrer? Não, a Bíblia não está pregando que você sofrer, por sofrer, você será salvo. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas se tiver este sofrimento, a Bíblia nos ensina que nós devemos agradecer o Senhor até por estes sofrimentos. Que Paulo está dizendo em algum momento no final do nosso sermão. O grande Chaplin, comentarista bíblico, ele diz: a voz de Jesus foi ouvida nas ruas, mas não em meio a gritos ou reivindicações ou lutas para benefício próprio. Você não viu Jesus fazer isso, reivindicando coisas próprias. Para sermos justos, obrigatoriamente, irmãos, nesta noite, e você que está aqui nos vendo, obrigatoriamente temos que passar pelo novo nascimento para que nos tornemos iguais a Cristo. Não há possibilidade nenhuma de vivermos o Sermão do Monte sem o novo nascimento. Nenhum homem tomaria um tapa na cara sem reação. Mas quando você é um novo nascimento, quando você passa por um novo nascimento, você muda o seu coração e as suas reações, elas terminam por aí. Não há mais como reagir, porque agora somos um novo homem e somos guiados pelo espírito de mansidão, de prontidão, de alívio, de reconhecimento, de respeito. Onde há essa harmonia, a compreensão que Jesus pode fazer isso na sua vida. E o homem que era violento não é mais violento. O que roubava não rouba mais, porque lá no Antigo Testamento já tem essa orientação: não roubarás. O homem transformado por Jesus não deve roubar, não deve mentir, não deve andar segundo o curso da sua carne, como diz lá o apóstolo Paulo aos Romanos.
não deve andar segundo as suas intenções, segundo a sua agenda, mas andar conforme o Espírito de Deus. Um homem com o coração mudado, ele aceitaria andar mais 1 milha e 2 milhas. Esta é a ideia central do Sermão do Monte. Essa mudança que o mundo da época de Jesus não estava esperando, os religiosos não estavam esperando. Eles esperavam Jesus sanguinário, um soldado, um super soldado, que iria tirar todos os romanos daquela terra, expulsar todos os romanos daquela terra, e eles viveriam ali eternamente felizes. Por isso a maior decepção com Jesus. Muitas vezes nossos ensinamentos, a verdade da Escritura, se torna uma decepção para muitas pessoas, inclusive para muitos crentes, porque nós não fomos habituados, ensinados e discipulados na Escritura, na essência da Escritura. E muitas vezes esses textos nos embaraçam, deixam a nossa mente embaraçada, e nós não conseguimos refletir sobre essas ideias. Refletindo então sobre essas ideias, para sermos justos, necessitamos do novo nascimento. Não há outro caminho a não ser o novo nascimento, ou seja, a verdadeira conversão, porque muitas pessoas não são convertidas, não vivem conforme a Escritura, só apenas frequentam a igreja, só apenas é um religioso, só apenas pertence a um grupo religioso, ou às vezes nem pertence, mas tem uma fala como se fosse. Muitas pessoas agem dessa maneira. Vejamos o que Paulo diz a respeito desse assunto, desse pensamento, para finalizarmos o nosso encontro nessa noite. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Para Paulo, o sofrimento era um privilégio. Não era porque eu sou um cristão. Ah, meu Deus, agora eu sou um cristão, agora tudo vai ser bom, maravilha. Paulo está dizendo que não. A Bíblia diz que não. Jesus Cristo está dizendo que não. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Como eu disse no início, você precisa estar preparado para este ensinamento, receber este ensinamento e pedir o Espírito Santo de Deus para te orientar, para que você possa entender este ensinamento, e que possamos entender esse ensinamento. Nunca se defenda exatamente por isso. A Bíblia nos ensina que você não deve correr atrás dos seus direitos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que é para você ficar de braços cruzados agora e a coisa acontecer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, se você vê a biografia, a história de muitos cristãos, de muitos missionários e de muitos irmãos no passado, você vê que eles lutaram para ter um lugar melhor, um mundo melhor, uma cidade melhor, uma universidade, escolas, orfanatos, lugares para alimentar os famintos. Esses irmãos lutaram, os missionários lutaram para isso, têm lutado para isso. A Bíblia não está ensinando para você ser apenas uma pessoa vendo o mundo passar. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas ela também diz que nós não possamos nos defender desse sentido. Esse ensinamento de Jesus, as bem-aventuranças, é para nos ensinar a nos comportar. Porque agora nós somos cristãos. Então, olha a mentalidade do sujeito. Vê se tem uma ideia de um sujeito transformado. O sujeito tem a oportunidade de fazer um cartão de crédito e o nome dele está no SPC, o sujeito é cristão. Aí agora um outro cartão de crédito está te oferecendo, e esse cartão de crédito vai dizer para você: não tem problema não, que seu nome não está
esteja no SPC, não tem problema. Nós oferecemos um outro cartão para você e aí você recomeça a sua vida, certo ou errado? A maioria das pessoas vão dizer assim: olha, não tem problema não, vou pegar um cartão aí, vou fazer mais umas comprinhas, vou dar um prejuízo para eles. Há muitos crentes que vivem dessa maneira, se comportam dessa maneira. Isso não é mente. Se você olhar o Sermão do Monte, você vai olhar e você vai extrair dali a maneira que você deve se comportar. A igreja não vai dizer para você: não faça isso, faça aquilo. O pastor não é nenhum vigiador, nenhum tutor de nenhum irmão. Ele não vai ficar apontando: olha, faça isso, faça aquilo. Não, aqui ninguém é criança. Mas o texto está dizendo: bem-aventurados são aqueles que são verdadeiros, que não são falsos, que não enganam, que não andam iludindo. Então, o Sermão do Monte não é um sermão bonitinho para se ler. O Sermão do Monte é para ser analisado. E o verdadeiro discípulo de Cristo, que nós estamos falando na rota do discipulado, que é o terceiro ponto do A.W. Tozer, vai dizer: nunca se defenda. O discípulo nunca pode se defender, mas em Jesus, porque Jesus Cristo não se defendeu. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, sermos igual a Jesus é também observar os seus ensinamentos, vir o Sermão do Monte, olhando para o Sermão do Monte e dizendo: olha, eu preciso ser isso aqui, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso viver isso aqui. Porque apenas lemos a Bíblia, decorávamos versículos e frequentávamos a Bíblia e dizíamos esse versículo de cabeça e dizemos que pertencemos à igreja, isso não vale a pena. Isso é muito frustrante. Mas a Bíblia nos convida, Jesus Cristo nos convida a sermos diferentes e termos esse comportamento de não nos defendermos por sermos discípulos, nesse sentido, por sermos discípulos de Jesus, por alcançarmos o Espírito Santo e Ele realizar a obra na nossa vida. Esse é o convite que Jesus está fazendo. Esse é o convite que a Bíblia está dizendo. Esse é o convite que nós devemos seguir de Jesus. Pertencemos a uma família, pertencemos ao reino dos céus, olharmos para os ensinamentos de Jesus e dizermos: este ensinamento eu preciso ver, eu preciso verificar. Possamos aprender nessa noite a não se defender como discípulo de Jesus, como bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A verdadeira justiça e a maior justiça está concentrada nos ensinamentos de Jesus, na vida de Jesus. Que nós possamos então entendermos isso, compreendemos a Escritura da maneira que ela é. Nós não podemos mudar uma vírgula da Escritura, nós não podemos tirar e nem acrescentar nada, porque está escrito: maldito é aquele que acrescentar um tio no ensinamento da Escritura. Eu não posso eliminar um livro da Escritura e ver o outro, como o livro de Mateus, por exemplo. Não posso eliminar Mateus, e eu não posso considerar o livro de Lucas melhor do que Mateus, que a Bíblia não foi escrita desta maneira para você fazer isso. A Bíblia não é um jogo de palavras, a Bíblia não é um livro de caça-palavras, a Bíblia não é um livro de tentar a sorte. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é uma carta de instrução direta ao povo de Deus. E já que é uma carta direta ao povo de Deus, essa carta é para que nós possamos viver a verdade dessa carta, dessa Escritura. Não apenas ficar dizendo: olha, eu sou um cristão, que bonito, eu sou gospel, oh mamãe, socorro, sou gospel, eu sou
um membro da igreja há 50 anos, eu sou um dos fundadores desta igreja. Muitas pessoas pensam desta maneira, mas o que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus? Serão essas características? Será o pertencer, ou será realmente ser bem-aventurado, ser feliz e procurar a justiça de Deus e nunca se defender de maneira alguma, porque estamos nas mãos do Criador e do Senhor Jesus? E se a igreja, meus queridos irmãos, não orar, não prestar atenção no que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso país, tudo vai estar caminhando para isso. Segura, porque a bomba vai ser grande. Nós precisamos envolvermos com isso, orarmos, olharmos para o nosso país com maior carinho, porque bem-aventurados serão os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe e nos guarde com esta palavra e nos dê muita coragem em Jesus para resistir os dias maus. Amém? Amém, né? Amém. Vamos fechar nossos olhos, colocarmos nossas vidas no altar do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos encarecidamente a tua misericórdia e a tua paz para os nossos corações, é que nós possamos estar, ó Deus, refletindo nesta noite a respeito, ó Deus, de nossas defesas e de nossas preferências, e que possamos estar totalmente entregues ao Senhor, aos teus ensinamentos. Nos abençoe, tenha misericórdia de nós e abençoe o nosso país e todas as igrejas espalhadas neste país, que realmente possamos ser simplesmente um verdadeiro cristão e não aceitar as injustiças, mas a justiça pertence ao reino dos céus, e que o reino de Deus esteja vivo no nosso coração e possamos ser proclamadores do reino dos céus até que o Senhor volte. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe você e sua família nesta noite. Muito obrigado, meus irmãos. Tenha uma excelente semana na presença de Jesus. Um abraço.